Espírito Santo, eu quero pedir, vai carregando toda essa preocupação e todo esse medo, para que nós possamos, Senhor, ter um momento contigo aqui de liberdade e de libertação. Teu poder, Senhor, vai muito além de todas as coisas. Então retira, Senhor, tudo que está descompensado dentro de nós. Coloca tudo, Senhor, dentro do seu lugar certo, Jesus. Vai organizando todas as coisas. É o teu poder, Senhor, que pode fazer tudo isso. Então nós clamamos agora. Vem, Senhor, com o teu Espírito. Vem cuidar, Senhor. Deixa a sua mente ver como se fosse um quebra-cabeça onde as coisas vão se encaixando. E aí a peça certa, no lugar certo, dá paz. Tentar enfiar uma peça do quebra-cabeça no lugar errado, você acaba até estragando o quebra-cabeça, porque vai empurrar e não entra do jeito certo. Então peça ao Senhor, Senhor, tem coisa que precisa ser colocada no lugar certo, neste quebra-cabeça da minha vida. Então, Senhor, me ajuda a colocar tudo no lugar certo. Fala com Jesus, tem que lembrar que Ele tem o poder de fazer tudo isso. Se Ele pode fazer o que está fora de nós, Ele pode fazer também o que é dentro de nós. Então, Senhor, nós clamamos agora, vai reorganizando, colocando todas as coisas no lugar certo, Jesus. Te pedimos isso, Senhor. Enviai, Senhor, teu poder agora para que possamos, aquilo que depende de nós, nós também colocarmos no lugar certo, Senhor. Às vezes há situações que a gente não consegue por não ter força, ou às vezes por não enxergar, ou às vezes porque temos medo de fazer. Então, Senhor, dá-nos a graça de pôr tudo no lugar certo. Te peço agora, Jesus, me dá essa capacidade de enxergar e de colocar as coisas no lugar certo. Que o teu Espírito, Senhor, venha pousando sobre nós agora. Peço também, Senhor, venha equilibrar nosso organismo, Senhor. Não é? Todas as coisas, todas as necessidades físicas, Senhor, possam agora ter a sua ação. Tu és um Deus curador. E nós sabemos, Senhor, que Tu podes curar, podes agir dentro de nós. Então faz, Senhor, aquilo que faz com a ciência e aquilo que precisa ser feito além da ciência, porque és um Deus de milagre. Então faz, Jesus, agora, Senhor. Dá-nos, Senhor, essa Tua graça, Senhor. Ontem eu estava na missa, os textos da missa são, não sei se vocês já foram, talvez não ainda, são maravilhosos os textos dessa liturgia, desse fim de semana, né? Porque é o texto de Isaías que fala, vem comprar sem precisar pagar, não é? Vem fazer uma aliança comigo e comer e beber sem gastar, é um texto belíssimo de bênção. E o texto da leitura do Novo Testamento é de Romanos 8, aquela que fala, né, nada pode nos afastar do amor que Deus tem se manifestado por nós, nem a morte, nem a vida, nem nada pode afastar o amor de Deus. E termina com a multiplicação dos pães no Evangelho. E eu fiquei olhando, o padre fez um sermão muito bonito, mas em momento nenhum ele falou do que eu achava, eu, né, que estava lá assistindo, né, que eu achava que era fantástico, é uma liturgia de milagre. É aquela coisa assim, eu tenho certeza de que sou amado e de que nada pode tirar esse amor de mim. E aí ele diz, o texto de Romanos, né? Então eu sou um vencedor. Então o que me faz ser vencedor? É a certeza de que eu sou amado, de que eu sou amado por Deus. Então eu sou vencedor, porque não dá para ser amado por Deus e não ser vencedor. Isso está escrito, não sou eu que estou dizendo. E só que o que mais me impressionou é que o padre não falou em momento nenhum do milagre. Né? Porque incomoda dizer que 5 pães e 2 peixes encheram 12 cestos. É uma coisa tão maluca, não é? Como assim? Não é? É demais isso. De todas as coisas, curou o enfermo, ressuscitou o morto, né? Naquele tempo, nem se sabe se tinha
instrumentos para medir quanto de morte já tinha acontecido mesmo. Lázaro, tudo bem, estava lá há mais de 10 dias enterrado, né? Mas fora isso, são milagres tremendos, mas coisa mais absurda, né? Como é que pode um pedacinho virar um montão? Né? Então, é difícil às vezes, é melhor eu arranjar uma explicação de partilha, todo mundo partilhou, é um texto só simbólico da Eucaristia, que Deus se partilha entre todos. Eu só posso dizer que todos os evangelhos citam o texto. Esse não é um texto que um evangelista falou, é algo que não havia dúvida para ninguém. E eu percebi que o padre não tocou nisso, tocou em outras coisas belíssimas, mas não tocou nisso. Por que eu estou trazendo isso? Porque os 3 textos estão falando de milagres. Milagre, sentir-se amado e ter certeza de um amor tão grande de Deus que te dá paz, é algo que Deus tem que fazer como um milagre na nossa vida. Sentir, eu sou amado, por isso nada que pode me acontecer pode me abalar, porque o amor dele é maior. Segundo eu tenho um Deus que não me deixará faltar nada. Falou que posso comprar sem gastar. Então me dá uma segurança. E por fim, um Deus capaz de multiplicar as coisas, fazer com que coisas surjam do nada. Então isso é muito poder. É esse o nosso Deus. E a gente não pode esquecer esse Deus que tem o poder de fazer milagre, seja em que momento for das nossas vidas. Então pede para o Senhor, Senhor, eu quero beber desse milagre, já que é essa a tua palavra, eu a recebo, Senhor. Eu a recebo, porque eu creio, Senhor, nos milagres. Eu creio, Senhor, nos milagres, Senhor. Eu creio nos teus milagres, eu creio no teu poder, eu creio no teu amor, eu creio na tua proteção, eu creio. Faz um ato de fé e diga para o Senhor que você crê em tudo isso. Vocês sabem que há uns poucos anos atrás, acho que 2 anos, a Conferência dos Bispos da Espanha fez uma declaração com relação às questões da cura entre gerações e das maldições hereditárias. Fez uma declaração que tem sido repetida. Então, a primeira coisa que eu queria, eu quero falar desse assunto, parece bobo, mas ele tem consequências na nossa visão espiritual. Então, quem está aqui hoje pela primeira vez, bem-vindo. Esse é um momento de formação que a gente fazia normalmente sempre uma vez por mês. Tivemos aí Copa do Mundo, um monte de coisa, mas a gente sempre faz uma vez por mês e a gente tenta abordar as coisas com uma profundidade maior, fazendo com que a gente faça uma reflexão, porque a fé, ela é imutável, as verdades não mudam, os dogmas não vão surgir novos, não é? Eles são algo que já foi a revelação em Jesus Cristo, mas a compreensão muda a cada tempo. Por quê? Porque nós evoluímos, porque nós temos mais conhecimento, porque mais coisas foram descobertas. Né? Gosto de citar, por exemplo, que no auge de uma linha teológica que dominou praticamente todos os seminários, e existe um grupo grande de sacerdotes que foram formados naquela linha, que era uma linha alemã que pegou a Bíblia e tirou tudo que não podia ser comprovado historicamente, e eles falavam do Jesus histórico. Né? Não é Jesus histórico porque viveu lá na história, era tudo aquilo que eles não tivessem como comprovar, eles consideraram que era frases, que eram textos não verdadeiros, mas textos que tinham o objetivo de evangelizar, eram uma figura de linguagem e não um texto verdadeiro. E só o que se conseguia ter dados com os estudos é o que valia. E aí quase se chegou à conclusão de que Jesus não existiu, tinha sido inventado pela igreja, que a igreja criou aquela evangelização, e aquele Jesus que existiu histórico não era tudo aquilo, mas que isso não mudava, que Deus estava salvando e tal, tudo isso. Da noite para o dia se acharam os documentos de Qumran. Uma coisa maluca, um pastor jogou uma pedra atrás de uma ovelha,
ouviu quebrar alguma coisa, chegou lá, encontrou uns jarros, a gente fica pensando, como depois de 1.700, 1.900 anos, aqueles jarros estavam lá. Fizeram os testes, os documentos eram verídicos, quase desintegrados. Na verdade, aquele homem pegou aqueles vasos, levou para uma feira, um professor passando na feira, viu aqueles vasos, percebeu que aquilo era um objeto de valor, comprou por uma mixaria. Quando ele chegou na universidade, que ele mostrou, quando descobriram o tamanho do valor daquilo, ele não pôde nem ficar, né? A gente fala, o cara teve um lance de sorte, comprou um troço que valia milhões por baratinho, mas ele não pôde ficar porque valia tanto que virou patrimônio da humanidade, virou hoje tem um museu disso. E aqueles fragmentos comprovaram de que os evangelhos eram verdadeiros, que aqueles fragmentos de Marcos eram verdadeiros, então não podia ser um acréscimo da igreja, porque eles existiam antes da igreja, eles existiam antes de todas aquelas coisas, estavam lá aqueles documentos. Aí eles tiveram que rever tudo de novo. Então eu falo que Deus às vezes deixa os homens e a humanidade seguir por um lugar, mas depois ele vai mostrando, olha, o que está aqui é verdadeiro. Por isso que eu comecei falando que os milagres aconteceram, eu não tenho dúvida. O pão multiplicou, não é uma figura de linguagem. Né? Não sei como foi isso, mas eu tenho certeza disso. E eu estou falando isso porque com essa conferência, e as conferências elas não têm autoridade, elas são, só para quem não está acostumado a entender, a igreja, cada bispo é um representante apostólico. Portanto, ele segue o caminho que ele quiser, ele não é obrigado a seguir ninguém. As conferências existem para dar uma certa ordem, mas eu posso não aceitar o que a conferência diz, o outro pode não aceitar, o outro pode aceitar, porque cada bispo é bispo. Por isso que é tão sério isso, por isso que a igreja se preocupa tanto quando bispos começam a escolher caminhos erráticos, porque se juntar 3 bispos, ordena mais um. E é isso. Então, há todos esse universo de como funciona a igreja. Nós somos a igreja particular de Maringá. Ela é particular, é do bispo. Não é? Vai vir outro bispo com outras ideias. Ela continua, é o bispo que vai resolver isso. E a Conferência da Espanha se reuniu e fez um documento contrário. Como isso agradou muita gente que não gosta desse assunto, a gente hoje tem ouvido pregadores renomados, importantes, todo mundo passou a achar ruim daquele assunto, achar que o assunto tinha desvios, vieram livros, vieram tudo. E a gente ficou mais em silêncio para ouvir e tudo isso. Só que esses dias atrás, está fazendo uns 6 meses, um bispo entrou em contato comigo, entrou na nossa página do YouTube, assistiu os nossos vídeos, a gente pensa que o povo não vê, né? Mas ele focou nos vídeos de quebra de maldição. E ele resolveu, fez as suas pesquisas, junto com outras pessoas, fazer um livro para questionar o documento da Espanha. E eu falei, que rolo que eu tenho a ver com esse negócio, né? Sou muito pequenininho aqui para eles virem me encher a paciência, pediu que eu fizesse um capítulo do livro, que eu fiz, entreguei antes de ontem. Com muito cuidado, né, fiz um documento a respeito das raízes etimológicas da palavra. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque por mais que a gente vai encontrar hoje uma resistência com relação a isso, e eu respeito quem não quiser achar que eu estou certo e seguir outros caminhos, está tudo liberado. Porque, aliás, é provável que eles sejam muito mais inteligentes que eu, muito mais estudiosos, muito mais sábios. Eu estou falando com sinceridade, não estou achando, não estou falando com ironia, não. É de verdade mesmo. Mas a minha experiência, ela diz que nós, e isso é teológico, não sei se vocês sabem, se não sabem, é importante também, porque nesse tempo que a gente está vivendo, muitos pregadores e doutores e pessoas que são seguidas voltaram para a Idade Média.
Então tem gente que está voltando até para antes da Idade Média, no tempo de São Tomás de Aquino, onde tem a carne e tem a alma, e a carne prejudica a alma, e você tem que bater na carne para a alma se dar bem. E essas linhas têm retornado para muitos lugares. E a teologia cristã, judaica cristã, é de que nós somos corpo, alma e espírito num ser só. Não tem jeito de uma coisa e outra estarem, nós somos tudo. O que acontece na minha vida emocional atinge a minha vida física. Não sei vocês, tem gente que toma remédio e demora para fazer efeito, né? Se eu tomar remédio, os remédios fazem efeito rápido em mim. Cada organismo é diferente um do outro, vocês sabem disso, né? É diferente. E mais do que isso, né? Se eu passar um estresse, é um dente que estoura, é uma gripe que eu pego, e talvez vocês também possam perceber cada estresse, cada coisa, poucos dias depois, você tem às vezes tem gente que leva um ano, né? Passa um tormento na vida, um ano depois fica doente, né? A pessoa enfrentou todos aqueles problemas, vai ter depressão daqui 2 anos. Cada pessoa é diferente, mas nós somos uma coisa só. Por que nós seríamos uma coisa só? Física e emocional, racional, da razão, da emoção, de tudo, e não espiritual. Espiritual ficaria separado? Ela não atinge o físico e o emocional? Claro que atinge, é que nós conhecemos pouco. Eu passei uma boa parte do meu tempo de caminhada lendo os escritos de Santa Teresa de Jesus, também os de Santa Teresinha. Mas Santa Teresinha só escreveu um livro. Santa Teresa escreveu um monte. Tudo bem, é uma espanhola do século XVI, tem muita coisa, o jeito de escrever já não é fácil, é um mundo diferente. Não dá para seguir assim. Mas ela foi a única que teve coragem, né? Foi superiora do Carmelo, com mais de 150 religiosas, larga tudo, funda o Carmelo Descalço com 12 religiosas, cada casa, e o objetivo das 12 religiosas, 12 por causa dos discípulos, era entrar no mundo espiritual, ponto. Não podiam levar nome, não podiam levar família, não podiam levar nada, só descobrir e caminhar com o mundo. E aí, a partir daí, ela teve a experiência das diversas irmãs que ela viu nos seus conventos. E ela escreve com muita claridade, o mundo espiritual é imenso, conhecemos pouco, no centro dele está Jesus Cristo. Eu até cito no capítulo que eu fiz, um dia eu estava, faz muitos e muitos anos, eu estava com a Rosemar, fui na Trapa, é um mosteiro cisterciense de vida radical, um dos mais radicais que existem, né? Eles não falam um com o outro, só muito raramente, eles têm o voto de silêncio, eles têm o voto de só comerem ervas, e é uma vida muito diferente. Tem um mosteiro desse em Campo do Tenente, ali a 50 quilômetros de Curitiba, eu fui nesse aqui. E quando nós estávamos na capela, fui para a capela para assistir os ofícios, né, quando eles cantam os salmos e rezar, e caiu uma chuva muito grande. E aí não dava para sair, porque a capela ficava separada do complexo de cozinha, de biblioteca e de quartos. E nas regras de São Bento, o hóspede é Jesus. Então, eu era Jesus, porque eu era o hóspede. Então, eu aproveitei, já que estávamos todos presos com a chuva, e falei, olha, gente, gostaria de ouvir a história de cada um de vocês. Então, mesmo eles com os votos, eles não podiam deixar de fazer aquilo que Jesus pediu para eles. E Jesus era eu, e eu pedi para eles contarem as suas histórias. E aí, num determinado... Histórias incríveis, de verdade, assim. Como é que nasceu a vocação, como é que o cara foi parar lá, coisas assim que você fala, meu Deus, que coisa mais maluca que esse cara está aqui hoje, quantos anos? 20 anos, por uma... né, tudo isso.
Tinha até um que falou que falavam para ele que tinha um túnel que era em São Paulo, que ligava os monges nas casas das irmãs, e ele queria dar um jeito de entrar para descobrir se era verdade, e acabou nunca mais saindo de lá. O túnel só que não existia, mas ele descobriu um outro túnel. Mas um monge disse assim para mim, com um português muito ruim, ele disse, olha, eu sempre quis viver um mundo espiritual, não com as pessoas. E aí eu fui para o Nepal e fui ser monge lá no Himalaia. E fiquei monge lá durante um tempo. Né? Gostava daquela vida, daquele jeito, vivia daquela forma, mas não estava contente. Aí eu peguei e fui ser monge budista. Aí ficou mais não sei quantos anos como monge budista. E aí ele foi para a Espanha, e na Espanha ele encontrou uma pessoa que falou para ele que também existia monge católico. E ele ficou curioso, falou, eu quero entrar lá. Não, você não pode entrar lá, você primeiro tem que ser batizado, você tem que se tornar cristão. E aí ele passou, ele topou e fez toda uma catequese. Ficou 2 anos estudando a fé católica com alguém que fez essa formação para ele. E aí ele se apaixonou por Jesus Cristo, mas ele queria viver como monge, ele não queria viver com pessoas, queria viver isolado. E aí ele falou, tem alguma coisa que é desse jeito? Aí falaram, olha, o mais radical que tem são os trapistas. Aí ele entrou na trapa e resolveu vir para o Brasil. Ele até falou que demorou para vir para o Brasil porque ele tinha medo de ser muito quente e ele não aguentar o calor, porque viveu lá naqueles lugares frios, não queria aguentar, veio para cá. E nessa conversa com ele, conversando sobre essa decisão dele, ele disse, depois de conhecer todas as formas espirituais, nenhuma é tão profunda e nenhuma tem tantos segredos maravilhosos do amor de Deus do que o cristianismo. E o que eu penso? Que nós conhecemos muito pouco do mundo espiritual. Muito pouco. É uma jornada que exige dedicação de oração, a palavra de Deus e deixar Deus ir fazendo na nossa vida, para o nosso jeito de ser. E nesse contexto, eu não tenho dúvida de que o mundo espiritual age em nós. E assim como a gente herda uma porção de características de saúde, de enfermidade, um monte de características emocionais, positivas e negativas, a gente também carrega as espirituais. E é por isso que o nosso desafio é fazer com que tudo isso possa passar pelo mistério da morte e ressurreição de Jesus para atingir a libertação para as outras gerações, gostem ou não. Não é? O medo dos nossos bispos espanhóis era de que, com isso, se tirasse o poder do batismo, que nos faz novas criaturas. Né? Ao ser batizado, você nasce de novo, o pecado original é vencido por causa do mistério da cruz. Quisera eu que todos nós, depois do batismo, nunca mais tivéssemos nenhum desejo do pecado, não é? Aliás, nós não sabemos nem definir o que é o pecado direito, porque é uma palavra que não tem uma definição, aí cada vez, de acordo com cada época e com cada cultura, não é? Você vai ter isso. Não é? Se você disser assim, o padre juntou com a mulher lá, vocês me falaram que um padre estava namorando lá, um padre que eu conheço, né? Aí eu falei para ele, moço, está namorando, rapaz? Não pode namorar. Ele falou assim para mim, eu não estou casado. Fiquei pensando, né? Fiquei na minha também, não me meti não, né? Não tenho nada com isso, né? Falei, tá namorando, ele não está casado, a lei dizia que ele não pode casar. Quer dizer, o que é o pecado e o que não é o pecado? Por exemplo, se ele estivesse na África, ele poderia casar, porque lá o padre pode casar. Então, o que é pecado? É muito mais difícil saber.
Pecado é um ato de desamor e de estar em desacordo com Jesus. Só que nós temos uma educação, uma cultura e cada um de nós vai ter que descobrir sua caminhada para poder ser santo. E para isso a gente também não pode inventar, né, aquilo que me agrada, né, como o padre estava provavelmente fazendo para poder resolver o seu problema. Mas o que eu quero ir mais longe há situações espirituais e que precisam de libertação. E isso tem uma história toda. Desde os primeiros séculos, as maldições, quer dizer, os lançamentos eram usados de forma ritualística. As pessoas diziam que quando algo era proferido no meio de um rito ou no meio de uma situação em êxtase, se tornava realidade. E nós sabemos quanto que a língua é um instrumento de destruição. Está lá em Tiago. Como um pequeno membro pode fazer um barco inteiro ir para um lado ou ir para o outro. São as maldições, estão lá. Elas terminam comigo e quando eu fui batizado elas não têm mais nada a ver comigo, todas as maldições morreram. De verdade elas morreram, mas eu tenho que tomar posse delas, colocando todas elas diante daquele que se fez maldição por mim. Está lá em Gálatas capítulo 3. Jesus se tornou maldição para libertar-nos da maldição. Então eu tenho que olhar com coragem que há um caminho de libertação que atinge a minha vida e que não sou só eu responsável. Falar, mas você não lembra a passagem bíblica que no Antigo Testamento diziam os pais comeram uvas verdes e os filhos nasceram com os dentes embotados. Está lá na Bíblia, né? Não mais direi isso, né? Porque os filhos não pagam pelos erros dos pais. Não, os filhos não pagam pelos erros dos pais. Mas eles trazem nas suas heranças situações que precisam ser libertas. Situações que precisam ser libertas. E quando eu não quero enxergar isso, o que acontece com isso? Eu falo, bom, se isso não é verdade, eu não faço nada com isso. E se você não faz nada com isso e se for verdade, você deixou de viver melhor e deixou de trazer para as próximas gerações libertações, porque você não quis olhar para aquilo. Não é verdade, não vai acontecer nada. Eu, particularmente, tenho que dizer que esse tema é um tema que ainda nós devemos abordar. Talvez eu vou ser muito malhado a hora que o livro for publicado, vocês não tenham a menor dúvida disso. Porque o pessoal falou assim, olha, eu quero colocar o contato de todas as pessoas que participaram deste livro que tiveram isso. Posso pôr o seu? Eu falei, pode pôr. Porque a experiência que a gente tem tido de libertação é de que, queira ou não, a gente está trazendo uma série de coisas para serem libertas. Na área da saúde não tem a menor dúvida. Eu fiquei esses tempos pensando, tinha naquele tempo que estavam tentando fazer achar o DNA lá, enfim, saber inteiro como é que era, que iam descobrir a sede da alma. Descobriram nada, chegaram a conclusão nenhuma, chegaram que as diferenças são tão pequenas entre nós e os bichos, os outros bichos, que há outras coisas nos fazem ser os seres humanos que nós somos. Agora, não há nenhuma dúvida de que, vou dar um exemplo para vocês, eu estava numa inauguração com o ministro da Saúde, olha só, com o ministro da Saúde, aqui no Hospital da Criança. Porque o Hospital da Criança foi construído para ser um hospital de pesquisa. Não tem sido exatamente por quê? Porque tem que pôr dinheiro, e aí dinheiro vai fazendo tudo demorar 1 milhão de anos. Mas o ministro estava lá, e aí tinha lá uma sumidade lá do setor, e ele fez o pedido para o ministro. Falou, ministro, gostaríamos de pedir que nós pudéssemos ter aqui, com as universidades, laboratórios, para que nós pudéssemos chegar ao ponto de que para cada DNA a gente vai ter um remédio específico, né? Porque diz que esses são os grandes estudos, que os remédios vão chegar ao ponto de que você vai fazer o remédio para você, né? Aquele mesmo problema, aquela mesma doença que a gente trata com o mesmo remédio, ela não age igual comigo do que com você, porque nós temos heranças diferentes. Isso vai acontecer? Sei lá, também se vai acontecer, nenhum de nós vai estar vivo aqui quando isso acontecer. Mas uma coisa é certa,
nós trazemos isso. Não é igual. Nós trazemos. As pessoas que têm... não sei se vocês sabem, hoje tem muita gente que tem intolerância ao glúten, não é? Vocês sabiam que a maioria das pessoas que têm intolerância ao glúten são descendentes italianos? Não sei se é exatamente, eu fiquei pensando nisso, mas o que importa tem uma herança. Outros têm, também, e não tem nada a ver com o italiano, mas a maioria, isso está provado, não sou eu que estou dizendo, tem comprovação científica, que descendentes de italianos, e na Itália, depois de uma certa idade, o número que aumenta de pessoas que são intolerantes ao glúten é muito maior. Ah, não tem hereditariedade? Então o que é isso? O que é isso se não é isso? Se não é hereditariedade? Tudo está no gene. Não importa onde esteja. Altera, inclusive, a forma do DNA. Eu entendo, mas eu não estou nem falando, eu posso falar porque como eu sou engenheiro, eu posso falar um monte de bobagem nesse sentido. Mas o que eu quero dizer há algo que herdamos. Há algo que herdamos. Não é verdade? E às vezes cada célula já tem a sua memória. Mas não é só físico, gente. Se nós somos uma coisa só, o mundo espiritual não, só as outras coisas que vieram. As maldições espirituais, elas todas ficaram para trás, nós não precisamos rezar por elas, não precisamos fazer nada por elas, porque elas desapareceram. A gente sabe pela Bíblia, inclusive, quando está vendo a história de Abraão e depois de Isaac lá fingindo que a mulher não era a mulher dele e depois o filho fazendo igualzinho. Então a gente já viu isso na Bíblia, mas a gente vê que nas questões de caráter, as questões afetivas também herdam. Não é físico só. Ou não herda? Às vezes não se manifesta. Por quê? Porque as condições fizeram com que a pessoa tivesse condições de não se entregar para aquele desvio, ou aquela tendência, ou aquela coisa que puxou. Mas está lá, sofre por isso. Se for liberta, não vai precisar sofrer tanto para poder se segurar. É ou não é? Mas no mundo espiritual não? É emocional, é físico, mas não é espiritual? É claro que é. Mas isso não diminui em nada o poder do batismo e o poder da morte e ressurreição de Jesus, porque, aliás, é o único lugar onde essas coisas podem ser libertas. Porque só Ele se tornou maldição por nós ao assumir a nossa natureza humana. E Ele assumiu a natureza humana com tudo que ela tem. Com tudo. Descendência de prostitutas, descendência de assassinos, descendência de enganadores. Está lá na genealogia de Jesus, podem estudar, eu já preguei sobre isso. Está lá tudo na genealogia de Jesus. Então Ele carregou tudo isso para a cruz. Viveu numa situação, numa conjuntura, onde o pai teve que pegar ele e fugir para o Egito, viver como estrangeiro, numa terra que não gostava deles. Quer dizer, quantos traumas Jesus teve a oportunidade de passar? Por que ele teve que passar tudo isso? Porque quando ele deu a vida por nós, ele carregou tudo na cruz. Não tem nada que alguém pode dizer, você não sabe o que é isso. Traição de amigos, solidão, a família dizendo que ele era louco. Não tem nada, gente. Quando você tira para olhar o Evangelho com toda a coragem, você vê que Jesus teve realmente todas as situações necessárias para, ao dar a vida por nós, Ele sendo Deus e homem, nos libertar. Só que essa libertação, ela é pontual e sequencial. Como assim? Quando você experimenta o poder de Deus, aceita Jesus como seu Salvador do profundo da sua alma e recebe o Espírito, você tem uma conversão brutal, maravilhosa. Aconteceu comigo. E deve ter acontecido com alguns de vocês.
Que bom que depois daquela conversão tudo fosse perfeito. Mas não é. Eu começo a descobrir que tem uma porção de coisas. Esses dias eu adorei. Eu tive uma festa dessas de formatura. Encontrar todos os formando que formaram de 82 a 87. Não foi todo mundo, mas foi bastante gente. E aí uma pessoa disse assim para mim, nossa, senhor, como você mudou, né? Olha, tua mudança foi maravilhosa. E eu fiquei contente, né? Porque era um traste, né? Então Deus foi muito bom comigo, me mudou, glória a Deus, né? Depois eu encontrei uma outra pessoa que me conheceu depois. Aqueles me conheceram antes de eu ter tido a minha experiência com Jesus. Depois eu encontrei uma pessoa que me conheceu depois e que eu também fiquei muito tempo sem ver. E a pessoa disse, eu acompanho a sua vida, nossa, como você mudou. Significa que eu continuei mudando, que eu continuei deixando o Espírito Santo e me convertendo. A primeira conversão foi a mais brutal, mas um monte de coisa continuou ali. Que Deus foi fazendo consequentes transformações. Então, por que não quando eu tive aquela primeira conversão, ou então quando eu tomei consciência do batismo que eu fiz recém-nascido e depois fui ser crismado já perto de casar? Por que então ali já não tinha sido resolvido todos os meus problemas de conduta, de sentimento, de desejo, de tudo? Não devia? Se eu vou achar, então, que não tem nada que tem na nossa vida, é claro que tem. E é por isso que a gente precisa continuamente fazer essa experiência de intimidade para que Jesus, que se tornou uma maldição por nós, nos carregue todas essas maldições. Quantas vezes vocês sabem disso? Eu recebo muita gente, já atendi muita gente, hoje não atendo muito porque a minha condição é ruim, né? Eu sou vereador. Uma pessoa armar uma cilada para mim é facinho, facinho. Então, eu tenho que me preservar, porque depois para me explicar que não é pior. Então, eu tenho que ter cuidado de tudo. Faz parte do momento que eu estou vivendo, é passageiro também. Mas, quantas pessoas vêm me contar que foram levados numa benzedeira espírita, que a mãe frequentava não sei o quê, que o pai não sei quanto, e que depois que a gente reza e quebra, as coisas mudam. Né? Não tinha que ter acabado tudo na hora então que foi batizado? Já não devia ter mais nada, né? Mas é preciso que aquilo que Jesus fez, de uma única vez, continue caminhando conosco. Então, por que que na missa a gente diz que ali acontece o sacrifício incruento de Jesus? Quer dizer, Jesus morre e ressuscita sobre aquele altar para depois ser oferecido como Eucaristia, se não era preciso. Então, me desculpem aqueles que fizeram uma análise simplista. Na minha olhar, nós precisamos ter uma caminhada, continuar buscando uma libertação mais profunda, para sermos mais felizes, para fazermos melhor a obra que Deus tem para nossas vidas e para nós termos menos desafios. Alguns são nossa responsabilidade mesmo, e do mundo, e da economia mundial, e de tudo isso, mas alguns são de questões hereditárias e malignas, e Jesus nos deu a libertação, e eu não vou deixar de pegar essa libertação, eu não vou deixar de buscá-la, porque alguém não entendeu. Isso é o que eu penso. E eu queria deixar isso aqui claro mesmo. Porque eu acho que nós precisamos de buscar mais libertação nesse interior. Vamos ficar de pé um pouquinho? Eu vim para essa nossa formação de hoje com uma ideia diferente dessa, mas aqui eu cheguei à conclusão de que eu tinha que tratar disso e resolvi falar disso. Então, porque eu acho que, principalmente no nosso grupo de oração, a gente já
fez muitas campanhas nessa direção. E eu acho que a gente ainda vai fazer outras, porque nós precisamos ajudar para que todos nós sejamos mais libertos. Só que isso é um processo que exige campanhas, exige também comprometimento com a oração e com a vida da gente, com o olhar para si mesmo. Vamos pedir para Jesus que nos ajude, se isso é o caminho dele, também para nos libertar. Nós queremos ser mais libertos, nós queremos ser mais felizes, nós queremos que muitas coisas que poderiam ser diferentes e não são, porque há manchas, marcas, há correntes que nos seguram e impedem a gente de voar, que o Senhor vá libertando tudo isso. Vá cortando todos esses vínculos e todos esses elos. Que o Senhor vá fazendo uma obra poderosa sobre nós. Clamamos, Senhor, agora essa libertação, Senhor. Se você acredita, coloque isso diante de Jesus. Ele se fez maldição por nós naquela cruz. Citando o Antigo Testamento, maldito todo aquele que sobe na cruz, que morre na cruz. E é Jesus, ele se tornou essa maldição para acabar com ela. E eu quero, Senhor, passar pela tua cruz e ser liberto, Senhor. Eu quero que essa libertação atinja a minha vida para eu poder ter uma vida espiritual de vencedor. De vencedor. Eu quero, Senhor, que isso seja cortado para que todas as gerações depois de mim sejam melhores do que a minha. Tenham pessoas melhores. E se alguma coisa, Senhor, eu quebrando vai atingir também eles, eu peço, Senhor, faça isso. E se determinadas situações amarraram a minha vida, eu corto agora em nome de Jesus. E eu suplico o poder do Espírito Santo, que é Deus com o Pai e o Filho, para agir sobre cada um de nós. Ori alabaricanta, leri halabarishiri, alabaricanta, alabaralashiri, alalabaria. Ori alalabaricanta, alabarala. Liberta, Senhor, agora com teu poder, Senhor. Teu poder, Senhor, tua ressurreição, Senhor. Faça agora em nós a tua obra, Jesus. Shanda labarala yarala. Shanda labarala yarala barala. Shanda labarala hayarala bayarala.